Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de maio de 2025. Eu juro que ontem eu terminei o episódio emocionadíssimo com aquele poema do ChatGPT, tentando transmitir, o quanto é miraculoso que cada um de nós aqui esteja respirando continuamente a mesma respiração que surgiu, né, há bilhões de anos, quando uma bactéria Asgard engoliu uma outra bactéria normal e virou a mitocôndria, e esse processo nunca parou, né? Espero que não pare para você tão cedo, mas infelizmente acho que a repercussão não foi tão grande assim. Eu acho que eu acabei me equivocando com relação ao poder. Eu acho que eu já era, na verdade, eu estava pregando para convertidos, né? Acho que tanto faz, mas eu acabo de descobrir mais uma coisa que pelo menos a mim emociona, é que em Londres existe uma lápide, não sei exatamente onde, né? Não sei se você já visitou o túmulo do Newton, né, em Londres, ou se visitou o túmulo do Kepler em Londres, não sei, não é? Mas tem uma lápide que diz assim: aqui jaz uma física que nunca perdeu a sua humanidade. Gostei ainda mais, porque até hoje, ontem mesmo, acho que eu estava ali toreando no LinkedIn, né, algum daqueles posts que ali enaltecendo uma tecnologia que para mim dá calafrios, né, e eu questionei, a pessoa falou, não, a tecnologia é neutra, né, são as pessoas que fazem uso disso ou uso daquilo, né, e aí me fez lembrar uma palestra. Uma vez eu fui convidado para um evento de desenvolvedores chamado QCon, que eu não conhecia, eu não sou desenvolvedor, faz uns 10 anos isso, sei lá, mais ou menos por aí, e eu fiquei um pouco intrigado. Eu falei, olha, desculpa, eu não sou um desenvolvedor, eu não sei o que eu eventualmente teria autoridade para falar, tal. E aí insistiram, eu falei, eu posso falar o que eu quiser? Eu falei, pode. E aí eu resolvi fazer uma palestra sobre ética. Falei, cara, vou ousar aqui, provavelmente eu vou falar sozinho, mas no final a palestra acabou, eu acho que, não sei, a repercussão foi boa, né? Lotou, tinha bastante gente. Continuei recebendo cumprimentos por essa palestra o tempo todo. Felizmente ela foi gravada, não está super bem gravada, mas está gravada. E eu fiz uma brincadeira chamada ética orientada a objetos. Orientada a objetos é uma coisa que normalmente se aplica a algumas linguagens de programação, não é mesmo? Alguns aqui sabem do que eu estou falando, eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, mas eu fui lembrar ali sobre vários momentos da história recente em que cientistas, de repente, fizeram coisas que não necessariamente a gente consideraria positivo. Eu mencionei Fritz Haber, a quem a gente deve ser muito grato. Fritz Haber descobriu como fazer, como tirar nitrogênio do ar para poder fazer adubo e aumentar a produção agrícola no mundo todo. Magnífico, mas foi o mesmo cara que foi o pioneiro das armas químicas na Primeira Guerra Mundial e depois acabou criando, o que é uma ironia, porque ele era judeu, ele acabou criando uma substância que os nazistas acabaram usando para matar milhões de pessoas, que era o gás Ciclone B. Né, citei também, sei lá, o cara vários outros. Eu vou dar o link para a palestra, caso alguém queira ver. Mas eu acabei de ouvir agora um episódio do In Our Time, que é um podcast super velha guarda, super old school da BBC, que já tem mais de 1000 episódios. Vale lembrar que o Radinho, nem quantos milhares de episódios o Radinho tem, são 8 anos já. O Roda e Avisa já tem 22 anos, é isso? Mas é que o Roda e Avisa não é diário, nunca foi. Né, o Roda e Avisa deve ter também por volta de uns 1000 episódios e tal. Bom, mas voltando para o In Our Time, eles fizeram um episódio sobre uma cientista que eu não conhecia, o que é triste, o que é inclusive sintomático. Ela se chama Lise Meitner. Na verdade, ela nasceu Elise Meitner, de uma família judia na Áustria, né? É uma família judia, ela nasceu em 1878, alguma coisa assim, final do século XIX, vamos lá, vai. Ela mais tarde, mais para frente na vida dela, ela se converte ao cristianismo, ela acaba se tornando luterana, muda o nome dela para Lise Meitner, mas o que é muito interessante, e aí vale, que bacana quando alguém tem oportunidade no lugar certo, tal. A Lise conseguiu ter acesso a uma educação, ela tinha muito talento para ciências exatas, muito inteligente a menina,
ela conseguiu estudar, ela conseguiu ser aprovada, acho que foi a segunda mulher a ser admitida na Universidade de Viena para fazer física, né? E era uma época, puxa, virada do século ali, tanta coisa estava acontecendo, tanta coisa estava sendo descoberta, né? Imagina, a física quântica dali a pouco começa a tomar forma, né? A história toda, puxa, como é que história é essa do átomo, o que a gente consegue descobrir sobre o átomo, o que a gente não consegue. E a Lise foi se destacando num campo que é eminentemente masculino, né? Ela começou a se envolver na pesquisa sobre radiação, vamos lembrar aqui da Marie Curie, não é, que foi prêmio Nobel 2 vezes, não é, que também descobriu ali a radiação. Ela começa a se envolver com essa história toda. Eu vou tentar encurtar a história, primeiro que eu não vou lembrar todos os detalhes, segundo porque também o que interessa aqui são, acho que, duas coisas. Na verdade, são mais do que duas coisas, são várias coisas. Então, vamos lá. Primeiro, uma questão de timing, né? Ela está no lugar certo, na época certa, quando várias descobertas estão sendo feitas, e ela consegue, por seu mérito, né, pelo seu talento, ela consegue fazer parte disso tudo. Então, os caras estão descobrindo ali que os elementos, alguns elementos, bom, primeiro já sabiam que existiam elementos químicos, eles conseguem organizar os elementos conhecidos numa tabela, aquela tabela que você viu nas aulas de química, a tabela periódica de Mendeleev, não é? Os elementos estão ali distribuídos em função da sua massa, a massa eles já conseguem mais ou menos calcular. Tem alguns buracos ali, algumas massas ali não tem elemento nenhum. Eles começam a perceber que algumas coisas são radioativas, como é que isso funciona, que história é essa, quanta energia tem ali, o que acontece. Eles começam a descobrir que alguns elementos, quando começam a perder, começam a emitir radiação, com o tempo eles começam a virar uma outra coisa, né? Eles começam, né, já que está tudo organizado por massa, de repente, urânio 238, acho que esse é o peso atômico, eu estou me confundindo aqui, mas de qualquer maneira, mesmo que eles vão emitindo radiação, eles podem descer um degrau e virar uma outra coisa, o que é muito estranho, mas aí eles falam, legal, entendi, eles estão emitindo, sei lá, um próton, ok, que beleza, tal, já entendemos, então eles perderam 1 ou 2 prótons, a radiação beta, a radiação alfa, né? Então a gente desceu um degrau na escadinha, como é que isso funciona, e ela está fazendo um trabalho primoroso, super detalhado, super sério. Nessa época acontece a Primeira Guerra Mundial, o que é um desastre sob vários pontos de vista, inclusive científico, porque muitos homens são recrutados, muitos homens vão para o front, muitos homens morrem, né? Mas ela é uma mulher e ela consegue segurar a onda ali, tocando o laboratório, então ela vai avançando bastante nessa pesquisa da radiação, mas na sequência acontece uma coisa horrível, uma coisa medonha, que é a ascensão do nazismo, né? Alguma coisa que aparentemente 100 anos depois a gente, né, não está vacinado contra essas maluquices, mas o nazismo começa a complicar a vida da Lise. A Lise já tinha saído de Viena, ela tinha ido para a Alemanha, ela tinha ido para Berlim. Berlim era o centro, né, da pesquisa nuclear, da pesquisa atômica, e o que acontece é que mesmo que ela tenha sido convertida, né, que ela tenha se convertido para o luteranismo, para todos os efeitos ela ainda é considerada judia, né? E a coisa complica ainda mais na hora que a Áustria deixa de existir. Vale lembrar que a Áustria foi anexada antes da Primeira Guerra começar, né, no meio dessa ascensão brutal do nazismo. O Hitler anexa a Áustria deixa de existir, então, portanto, o passaporte austríaco dela não vale nem o peso em papel, não vale mais nada. Ela é judia e ela é mulher. As coisas começam a ficar complicadas, mesmo depois do final da Primeira Guerra, ali naquele período de ascensão do nazismo, o que acontece é que os cientistas começam a deixar de colocar o nome dela nos papers por medo de perseguição, né? Ela começa a passar por um certo tipo de ostracismo. Nesse meio tempo, muitos cientistas percebem que a casa vai cair e vão embora da Alemanha. Ela demora, né? Ela vai se arrepender disso mais para frente, não porque, por sorte, ela conseguiu escapar, né? Mas ela vai se arrepender porque ela, puxa, enquanto eu estava ali, de uma certa maneira eu estava colaborando para o regime, que simplesmente eu não queria abandonar minha pesquisa,
não é? Mas com muito custo ela consegue escapar, com a ajuda de outros físicos, ela consegue escapar da Alemanha, ela vai para a Suécia, e nessa altura do campeonato ela já tinha 60 anos, a idade que eu tenho, né? Deus me livre, nessa altura do campeonato, ter que sair com uma malinha, com uma mochilinha, fugido, né? Imagina, o que aliás hoje é perfeitamente possível, né? Se um Bolsonaro, essa turma toda volta para o poder e resolve se vingar de quem andou postando memes, né, um pouquinho duros, como eu fiz, né? Lá vou eu pegar uma mochilinha e sair correndo, mas a Lisa Meitner teve que fugir por razões muito mais perversas, né, simplesmente pelo fato de ser judia, e ela vai para Estocolmo e ela continua trabalhando lá, mais ou menos, né, enquanto a guerra se aproxima, a guerra é iminente. O que é muito interessante dessa história é que os caras já tinham mais ou menos entendido que a radiação faz com que alguns elementos se transmutem, quase que um processo de alquimia. A gente falou de alquimia, acho que foi ontem, não foi? Ou foi um dia desses aí, quando a gente disse que em alguns experimentos lá na Suíça, no Large Hadron Collider, os caras conseguem fazer chumbo virar ouro, né? Por alguns nadas, eu ia falar uma coisa vulgar, por uma fração de segundo, né? Eles conseguem produzir ouro simplesmente através de choques entre núcleos atômicos. Eu já tinha comentado, né? Mas os caras já tinham começado a descobrir esse processo que a gente chama de decaimento atômico, é natural, não é? Mas havia ainda algumas dúvidas. Um experimento ali que estava sendo feito por um cientista, um colega chamado Otto Hahn, começou a dar uns sinais esquisitos. Ele começou a pegar, vou pegar um átomo de urânio e eu vou arremessar aqui um nêutron em alta velocidade para ver o que acontece, né? Então ele começa a fazer esses experimentos para ver o que rola, o que não rola, e aí ele percebe que ele começa a aparecer sinais de um elemento químico chamado bário. Ele estranha, fala, pô, que engraçado, o que esse bário está fazendo aqui? Porque não é que o urânio desceu um degrau na escadinha, o bário é praticamente metade do peso atômico ou da massa atômica do urânio. Que diabos aconteceu? Né? Essas notícias chegam até a Lise Meitner, que está em Estocolmo, está lá quebrando a cabeça com essas histórias todas. Ela está passeando com um outro colega físico no bosque, sentaram num tronco no meio da neve e tiveram iluminação. O que deve ter acontecido é que, sem querer, né, o que o Otto Hahn conseguiu fazer foi quebrar um átomo de urânio no meio. Né? A imagem que eles tinham para isso, eles não tinham muito conhecimento ainda das forças elementares ou de tudo, não é? Ou já tinham, será? Porque acho que estou quebrando a cabeça aqui, mas acho que sim, a física quântica já tinha ferramentas suficientes para isso. Mas eles imaginaram a seguinte, sei lá, uma metáfora. Imagina uma gota d'água, né? Uma gota d'água é circular porque você tem a tensão superficial ali na superfície da gota que faz com que ela, né, fique ali presa. Né? Mas se você colocar energia suficiente, se você soprar essa gota, se você arremessar alguma coisa no meio, ela provavelmente vai começar a se separar como se fosse, imagina um halteres desse de halterofilismo, de academia, né? Ela vai começar a fazer duas partes que querem se afastar. Vale lembrar que o núcleo é feito de prótons têm a mesma carga, então se ela se afastou em duas extremidades, a repulsão, né, positivo com positivo é repelido, né, a repulsão vai fazer com que essas duas metades se separem. Então você acabou de quebrar a gota no meio, você acabou de produzir, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, você acabou de produzir uma fissão atômica. Foi isso que o Otto Hahn, eita nós limpando um pouco a garganta aqui, você acabou de produzir uma fissão atômica. Foi isso que o Otto Hahn conseguiu fazer. O que libera uma quantidade gigante de energia, mas calma, não foi uma reação em cadeia, ele não fez uma bomba atômica, mas descobrimos a fissão atômica, certo? Certo. O que acontece daí para frente, várias coisas acontecem. Quando os aliados percebem que de repente Hitler pode usar esse conhecimento científico para produzir uma arma sem precedentes, eles começam o projeto Manhattan. Vocês devem ter visto o filme Oppenheimer, não é? O Oppenheimer, eu acho que eles infelizmente não citaram a Lise Meitner, infelizmente não é? Aliás, tem um parêntese aqui, Lise Meitner, ela foi convidada para participar do projeto Manhattan, ela se negou terminantemente. Depois ela foi convidada a participar de um documentário como consultora,
ela também se negou terminantemente. Perdão, essa mudança de temperatura acho que teve um certo impacto nas minhas cordas vocais. Mas ela se negou terminantemente a colaborar com a bomba atômica, mas essa foi um desdobramento, né, da descoberta da fissão, ou do entendimento da energia que existe dentro de um átomo grande como um átomo de urânio, por exemplo. Tem algumas injustiças aí. Quem acaba sendo reconhecido por essa descoberta e acaba sendo premiado com o prêmio Nobel é o Otto Hahn. O Otto Hahn acaba levando o prêmio Nobel de Química, né, pela descoberta da fissão, o que é uma injustiça. Por que fizeram isso? Por que ele não reconheceu a própria colaboração da Lise Meitner? É um mistério. Às vezes o comitê do Nobel comete alguns equívocos, talvez por algum interesse político, por algum temor. Não é? A Lise Meitner continua sendo bastante esquecida. Mais para frente a comunidade científica vai tentar reconhecer o valor dela. Mas a ironia não para aí, porque o Otto Hahn, ele tinha ficado na Alemanha, não é? Mas o Otto Hahn, num certo momento, quando uma das descobertas que o Otto tinha feito com a Lise, que era a descoberta do tório, né, como para usar como fonte de radiação para, por exemplo, fazer raios gama e tratar câncer, por exemplo, né, que é um uso perfeitamente legítimo e nobilíssimo da tecnologia nuclear. Quem aqui já fez radioterapia tem que agradecer a Lise Meitner todo dia, não é? Então, quando descobrem esse uso médico do tório, isso gera uma patente, isso gera uma grana louca, e essa grana louca é dada, na época, uma fortuna, né, é premiada para os dois, mas 90% vai para ele e 10% vai para ela. Por quê? Talvez pelo fato de que ela seja uma mulher, provavelmente já não é mais pelo fato dela ser judia, não é? Mas é uma série de injustiças que mostram não só, obviamente, o machismo, né, da época, mas também o quanto o antissemitismo foi uma absoluta estupidez. Imagina, o Hitler achava que ciência judaica não era ciência. Não é só uma questão de você repudiar o indivíduo por ser judeu. Até o seu trabalho, a ciência judaica, não era levada a sério porque era ciência judaica. O que me faz lembrar, obviamente, de Stalin negando, por exemplo, a genética e a evolução também, porque a genética e a evolução de Darwin batiam de frente com a ideologia marxista. Não é uma estupidez medonha quando a gente pensa em quantos cientistas americanos estão deixando o país. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante sobre a fuga de cérebros dos Estados Unidos. É a Sabine Rosenfelder que está chamando a atenção para isso. Muitos cientistas perceberam que os Estados Unidos estão se tornando um país anti-ciência e simplesmente estão indo embora. Não é? Acabei de ler agora, o governo Trump já tinha cortado 2,2 bilhões de ajuda a Harvard, agora vão cortar mais 500 milhões de ajuda a Harvard por razões ideológicas e políticas. Não é? Então a gente vê que a gente não aprende absolutamente nada mesmo, não é mesmo? Então fica aqui esse reconhecimento e, puxa, eu queria ter conhecido antes a história da Lise Meitner, e fico feliz que ela tenha colocado ali na sua lápide justamente essa convicção. Ela foi, né, descansar tranquila, sabendo que ela nunca perdeu a sua humanidade. Né? Ela que teve que fugir, né, sair correndo com uma sacolinha para não terminar em algum campo de concentração, ela que foi injustiçada por ser judia e por ser mulher, né, em nenhum momento ela perdeu a sua humanidade e também nunca perdeu sua fé na ciência. Então, saibam que existe um elemento químico, digamos, raríssimo, que é chamado meitnerium. O meitnerium teve o seu nome, com uma homenagem, claro, a Lise Meitner. É um elemento que é muito difícil de você produzir, muito difícil. Tanto é que a gente provavelmente só produziu 10 átomos de meitnerium, digamos que é pouquinho, não é ao longo desse tempo todo, mas ele é o número atômico 109, caso vocês queiram saber, já que a gente está falando de número atômico aqui. Eu vou falar de um outro elemento químico, que é o estanho. Estanho. Eu vi um vídeo muito bacana da BBC,
o cara está ali andando na costa, o que parece ser a Escócia, não sei onde é que está, em algum lugar na Inglaterra. Ele tem um sotaque escocês miserável. Mas ele está ali pulando ali no meio de umas pedras ali na costa, perto do mar, e porque ele quer mostrar para a gente um tipo específico de minério. Aí quando ele chega ali, numas pedras ali pertinho da água, ele mostra, tem um veio um pouco mais claro de minério. Ele fala, pronto, eu achei, isso daqui é a cassiterita. Cassiterita é o minério de onde você pode extrair o estanho, e isso era uma coisa muito abundante na Inglaterra. E qual é a graça dessa história? A graça dessa história é que, vamos pegar, por exemplo, Egito, né? As primeiras ferramentas do Egito Egito Antigo, eram feitas de cobre. Cobre é legal, cobre, bacana, né? Hoje a gente usa para transmitir eletricidade, mas na época era um metal fácil de você produzir, porque era abundante, né? Você conseguia importar, abundante sobretudo em algumas regiões. A ilha de Chipre, por exemplo, até o próprio nome Chipre, se eu não me engano, vem de cobre, é uma ilha que tinha muito cobre. Né? E o Egito já negociava com Chipre, você já tinha ali uma globalização, você já tinha rotas comerciais, né? Milhares, assim, 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, você já tinha essas rotas comerciais. Então Chipre tinha cobre, cobre é muito fácil de você extrair do minério, ele derrete fácil, né? Não é a coisa mais dura do mundo, você não consegue fazer uma faca de cobre porque ele não pega gume, mas dá para fazer uma marreta de cobre, por exemplo, já é alguma coisa, certo? Certo. Mas o que acontece é que se você combina o cobre com o estanho, e o estanho, aí vem a questão que é muito interessante, o cobre e o estanho formam bronze. Bronze é o plástico da antiguidade. Por que plástico? Porque você pode derreter o bronze, colocar num molde, a peça sai praticamente pronta, como a gente faz hoje com qualquer, né, polímero, e depois é o seguinte, entortou, estragou, tal, ou você quer fazer alguma outra coisa, você derrete o bronze e coloca em outro molde e você faz uma peça diferente. É por isso que hoje sobraram tão poucas esculturas da antiguidade, porque em algum momento algum grandíssimo quer dizer, um cretino, algum milico ensandecido, resolveu derreter tesouros gregos, etc. e tal, feitos em bronze para fazer canhão. Né, canhão, pois bem, ou fazer espadas. Então, muita coisa de bronze da antiguidade foi reciclada, infelizmente, porque o bronze você recicla até não poder mais. Então, bronze foi uma revolução. Você consegue fazer ferramentas, armas, escultura, o diabo a quatro você consegue fazer com bronze, mas o bronze não existe. Bronze não existe. O bronze é uma invenção humana. O bronze requer que você pegue o cobre, ok, cobre está em toda parte, ok, em Chipre tem um montão, que beleza, é facinho de trabalhar, mas você tem que misturar o cobre com a quantidade certa de estanho, e eventualmente alguma outra tranqueira. Né? Na hora que se mistura o cobre com o estanho, você tem bronze, mas o que acontece é que o estanho vem da Casa do Chapéu, vem da Inglaterra, que é bastante longe. Então, se você tem uma época da humanidade chamada Idade do Bronze, não é só porque você sabia fazer bronze, é porque você sabia extrair, transportar, negociar, fazer tratados comerciais, fazer rotas marítimas que conectavam a antiguidade inteira. Então, a Idade do Bronze é a idade do comércio internacional. Né? É a idade dessa troca de culturas, né? Quando as culturas começam a se misturar na medida em que elas vão. Você pega, por exemplo, um povo como o etrusco também, porque tinha grandes jazidas minerais, eram grandes comerciantes de peças feitas dessas matérias-primas. Então, isso é muito bacana porque, veja, num elemento químico como o estanho, aliás, o vídeo é bonitinho porque ele pega um lingote, ele pega uma barra de estanho, né, e ele, se você dobra, o estanho por si só é relativamente macio, ele é mole. Né? Se você pega essa barrinha e dobra, ela vai craquelando, ela faz um ruído engraçado, como se ela estivesse quebrando por dentro. Então você vê, é um metal, ok, é bonito, é prateado, é meio inútil porque é muito doce, é muito mole, não é? Mas a hora que você combina com cobre, que também não é nenhuma grande coisa, na hora isso vira bronze. E no vídeo ele demonstra como você junta os dois, né? Você funde, você derrete, ele mostra ali aquela substância que está vermelha, né, brilhando.
de calor, e ele vai colocar num molde e faz uma espada. Então, veja só, o bronze tem uma história que é absolutamente extraordinária. Eu gostei, né, de você ir buscar lá nos cafundós da Inglaterra um veio de cassiterita que foi... Aliás, falando de coisas que estão tão quentes e brilham, eu vou comentar com vocês sobre algo que eu efetivamente desconhecia. Agora eu sei um pouquinho mais, eu até validei um pouco com Perplexity e também com o ChatGPT, que é o seguinte: você emite luz. Não estou falando aqui de radiação infravermelha do calor. Não, isso a gente já comentou. Eu tenho na minha bolsa uma câmerazinha térmica. Ok, isso é tudo bem. Todo mundo sabe que você qualquer coisa que não esteja no zero absoluto está emitindo luz que é invisível, que é infravermelho. Ok, isso é uma coisa. Isso é um fenômeno térmico, certo? É um fenômeno térmico. Qualquer coisa um pouco mais quentinha emite infravermelho, certo? Certo. Mas o que cientistas perceberam há algum tempo é que, curiosamente, esse processo de respiração que eu acabei de mencionar aqui no começo do episódio, esse processo das mitocôndrias, né, esse processo da vida, eucariotes, vamos dizer assim, né, o processo de respiração, ele gera luz, ele gera fótons, muito pouco. Não é que você vai iluminar o salão. Não, é muito, quando eu digo muito pouco, são fótons, mais ou menos na faixa do visível, né? Mas assim, é uma quantidade infinitesimal, é muito, 10 a menos nem sei quanto, 11, 10 a menos 12 watts, é uma coisa que até para sensores é muito difícil de você captar, é muito difícil de você conseguir separar esses fótons, essa luz feita pela respiração, da radiação de fundo, né, da questão da temperatura. Se você tem ali uma célula funcionando, ela está emitindo, só pelo fato de estar numa temperatura razoável, 30 e poucos graus, ela já está emitindo fóton que nem uma doida, né? Mas agora, como é que você separa esses fótons que são por conta da temperatura dos fótons que surgem dessa reação da respiração? Né? É muito difícil, mas esses fótons estão ali, existem. Né? E até é interessante, você fala, bom, os cientistas estão tentando entender, isso tem alguma finalidade? Será que as células se comunicam dessa maneira? Será que isso propicia alguma coisa química? Né? O que é interessante é que assim que a célula morre, ela imediatamente para de emitir essa luz. Claro, parou de respirar. Né? Então, isso tem um eventual uso, que é se você conseguir construir um sensor sensível o suficiente para perceber essa mudança, você vai conseguir saber se uma floresta está viva, né, se um tecido está vivo, se uma criatura está morta ou não, né, porque simplesmente ela para de emitir esses biofótons. Agora, paremos. Agora para, porque isso obviamente já está sendo usado pelo pessoal do incenso e do pandeirinho, para associar isso com algum tipo de aura energética, fotografia Kirlian, algum tipo de coisa que quem é sensível consegue enxergar com os próprios olhos e que vai ter tratamentos para isso, alguém vai vender, sei lá, biofótons engarrafados, eu não sei, vai associar isso a alguma coisa esotérica. Pois bem, não. A questão existem biofótons, eles são infinitamente fracos, é uma coisa realmente você tem que ter instrumentos sensibilíssimos, não vai ser uma pessoa com algum dote extraordinário ou enviada por Deus que vai ser capaz de perceber isso com seus olhinhos, não, né? Isso também não está comprovando absolutamente nada de vida após a morte, não, é simplesmente um efeito por esse processo que começou há bilhões de anos com as mitocôndrias, com a respiração, essas reações liberam fótons. Existem outras reações químicas naturais que produzem fótons. Você tem, por exemplo, vagalume, isso chama bioluminescência. Então é perfeitamente possível, né, que formas de vida consigam quimicamente produzir fótons para se comunicar. Bioluminescência está aí, vagalume tem em todo canto, deveria ter. Não é? Mas isso é diferente. Né? Isso é simplesmente um processo automático, contínuo, que está ligado às reações químicas
da respiração, ciclo de ATP, ciclo de Krebs, aquelas coisas que eu nunca entendi direito porque eu não fiz biológicas, eu fiz exatas e hoje sou alguém de humanas. Mas, pronto, a gente só está comentando essa história para vacinar vocês contra mais algum tipo de mambo-jambo, não é, que já estamos falando aqui, já que a gente falou de fenômenos quânticos, já que a gente falou aqui de biofótons, já que a gente falou, isso provavelmente vai ter alguma ressonância em alguém vendendo algum tipo de terapia esquisita, né, que eu espero que não deixa, né, aliás, uma coisa que me perturba imensamente é quando, eu já vi isso acontecer e o risco disso é permanente, quando pessoas abandonam um tratamento que a ciência demorou muito para conseguir descobrir, que arriscou a própria vida para conseguir descobrir, como, por exemplo, a radioterapia, os raios gama usados contra o câncer, os raios X usados, né, para você fazer diagnósticos de imagem. Tudo isso teve gente que se sacrificou, que não sacrificou, inclusive, a sua humanidade, para que isso tudo funcionasse. Isso é ciência. Agora, quando a gente abre mão disso tudo em função de algum mambo-jambo, né, de alguém que inventou alguma teoria não local, quântica, não sei o que, da alma e da aura, e aí você acaba simplesmente entrando num caminho irreversível desnecessariamente, aí é difícil pelo menos para mim, é muito difícil eu achar alguma graça nessa história. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela paciência com os meus devaneios e pelo apoio dos 13, que são 13 super raríssimos. Um grande abraço e até amanhã.